Olá, segundo ano. A gente vai gravar para vocês agora a 14ª aula de Sociologia, baseada no conteúdo do módulo 14 da apostila de vocês. Gente, o título do módulo é Alguns Fenômenos Religiosos e Sociais no Mundo Contemporâneo, tá? Mas assim, eu vou aproveitar esse título que é bem importante, que é um assunto que está muito na moda, assim, que está muito nas atualidades, e vou pedir uma atividade, que vai ser a atividade bimestral de vocês de Sociologia, tá? Para entregar essa atividade tem que ser na folha padronizada, que vocês pegam, podem imprimir na tarefa, para quem tem esse recurso, ou pegar com o pessoal da coordenação lá, com a Ju, com a Cláudia, com o Suzuki ou com a Pri, ok? E se alguém tiver alguma dúvida na resolução, meu plantão é na segunda à tarde lá na sala 20, normalmente é na sala 28, né? A partir da 1h15. Mas se eu não tiver lá na sala 28, é só vocês darem um pulinho lá na coordenação que o Rodrigo Suzuki vai saber onde eu tô, ou a Pri vai saber, tá bom? E pode informar vocês, ou a Ju, ok? Gente, é o seguinte, primeiro assunto que a gente vai falar é sobre peregrinação. Eu só vou dar o contexto da peregrinação para vocês, porque a pesquisa maior, assim, as respostas maiores, vocês vão fazer em forma de atividade, totalmente baseados na apostila, gente. Não precisa fazer pesquisa em Google, nada disso. E outra coisa, letrinha legível, para eu poder corrigir. Não esqueçam de se identificar, nome e classe de vocês. E outra coisa, acho que nessa atividade não tem como apresentar várias respostas diferentes como a de filosofia, tá? Porque essa é uma questão de pesquisar na apostila. Enfim, quem quiser colocar a sua opinião pessoal, fica à vontade. Será muito bem-vindo. Gente, o assunto das peregrinações religiosas, ele pode ser explicado da seguinte forma. A peregrinação, né, a caminhada até um local que os religiosos determinam, não são só religiosos católicos, não são só religiosos... Enfim, todas as religiões têm uma peregrinação, entendeu? E assim, algumas peregrinações são feitas em forma de promessa, para se alcançar alguma graça de algum divino na religião do indivíduo. Ou seja, a promessa ela pode ser feita em qualquer religião. Vai se usar o local para se peregrinar até ele, para andar até ele, certo? E quanto maior for o esforço e o sacrifício nessa jornada, melhor será a recompensa, mais justa será a recompensa. Gente, as peregrinações, elas são, como eu acabei de falar, formas de pedir, formas de se dirigir ao divino de cada religião, ao messiânico de cada religião, para se obter graças, né? Para se obter favores. A peregrinação, gente, em si, ela pode ser uma promessa, mas ela é encarada como uma trajetória de purificação. O sofrimento, a dificuldade que aquela trajetória vai impor ao indivíduo significa, na fé religiosa, purificação. Significa... Como é que se diz? Aquele sacrifício é como se fosse uma purga, né? Vai purgar, não tem outra palavra, gente, é uma purificação do indivíduo, certo? Que ele obtém através da peregrinação. Aí agora, na questão número 1 da atividade, vocês vão relacionar as peregrinações, que vocês vão ter que dar uma olhadinha aqui no módulo 14 da apostila, que começa na página 64.
página 65, página 66, e aí a 67 já é exercício. As perguntas que eu fiz, elas estão na 64, 65 e 66. Enfim, aí vocês vão ter que procurar. Próximo título, a intolerância. A intolerância religiosa. Gente, só para elucidar a vocês, né? Só para explicar melhor para vocês, apesar de que vocês devem ter muita noção do que é intolerância. Talvez não a religiosa, mas a intolerância com a diversidade. E na religião é a mesma coisa. A fé religiosa pressupõe um convívio harmônico. Todas as fés religiosas. Porém, existem motivações que, misturadas com fatores políticos e etnocêntricos, ou seja, de regiões, de países normalmente, de continentes normalmente, produz reações de violência e de hostilidade de uma religião para com outra, certo? Essa é a manifestação mais comum, mais básica da intolerância religiosa. Gente, a intolerância, ela só tem um significado. O que o nome próprio já diz. O indivíduo não tolera, ele não suporta a diferença. Por quê? Porque ele acha que o pensamento dele, tanto faz pensamentos culturais, sociais, pensamentos de raça, enfim, como o religioso, é o melhor. O indivíduo se acha superior. Então ele acha que as outras religiões estão denegrindo um assunto que ele também partilha e que ele define como o melhor. O dele seria o certo, seria o que está definindo corretamente. Gente, né? A gente tem que abrir um pouco os olhos, né, gente? A gente está no século XXI. A diversidade é o que forma a nossa sociedade. É o que dá a característica de sociedade hoje em dia. O pensamento iluminista e o pensamento humanista parece que não adiantaram nada em relação ao etnocentrismo, em relação aos regionalismos e em relação às lutas religiosas. Gente, vocês vão lembrar muito bem do século XVIII, né? Final do XVII e o XVIII. As cruzadas. Quando todos os cristãos da Europa foram estimulados pela Igreja Católica a rumarem para Jerusalém, no Oriente Médio, que hoje é o Estado de Israel, para expulsar os muçulmanos. Quer dizer, e os muçulmanos também tomavam a cidade de Jerusalém para seu controle, porque aquela cidade, a cidade de Jerusalém, ela seria sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, a cidade de Jerusalém é o símbolo maior da intolerância religiosa. E isso não é de hoje. Isso é do final do século XVII, gente. 1680 e qualquer coisa, e 1701, quando foi a primeira cruzada. Depois houveram um monte delas. Gente, mas pensa bem. Nas próprias religiões, né, para quem tem alguma, se prega o convívio e o amor ao próximo, o convívio pacífico e o amor ao próximo. Então, por que será que as religiões praticam a intolerância? Alguns indivíduos das religiões, não são todos, tá? Alguns indivíduos de algumas religiões praticam a intolerância. Aí a gente cai no extremismo religioso. Gente, o extremismo religioso nada mais é do que uma facção da religião
uma parte dos indivíduos que formam aquela religião, que são adeptos a uma religião, acreditarem na pureza, na ortodoxia. O que será ortodoxia, gente? Ortodoxia nada mais é do que pureza. Ortodoxia é a atitude de seguir os princípios, né? De seguir as primeiras instruções, de seguir as regras e os procedimentos do começo da religião. É aquilo que a gente chama de alguma coisa raiz, certo? Que vem lá do comecinho, a raiz, certo? Então, gente, a intolerância religiosa, ela nada mais é do que uma manifestação de extremismo, né? Aquela atitude, vamos exemplificar, né? Vamos materializar. A atitude de um religioso, de uma religião X qualquer, nós não vamos dar nome aos bois, que não admite que hajam outras. Então, o que ele faz? Ele se apega ao núcleo ao núcleo teórico daquela religião para poder emitir juízos de valor a respeito das outras. Por exemplo, hereges, infiéis e por aí vai, né? Os adjetivos aí vão abaixo. Então percebam todos vocês que a intolerância religiosa, as atitudes de agressividade e violência que são geradas pela intolerância religiosa, elas partem de um extremismo, de um credo, né? Uma acreditação, se existisse essa palavra, na pureza da religião. O indivíduo que pratica ela na sua forma primitiva, ele é puro, ele é puritano. Aí, seguindo a doutrina puritana, seguindo o núcleo da religião, ele emite o juízo de valor que a dele é mais certa, pronto. Aí surgem as manifestações de intolerância. Vocês também vão citar na atividade exemplos de extremismo religioso. E aí, por fim, aqui no módulo 14 de vocês tem o zelo destrutivo, né? Extremismo religioso entre fatos, razões e impasses. Gente, normalmente o que a apostila, o que o material didático de vocês está chamando de zelo religioso, zelo destrutivo, seria isso que eu acabei de falar. Uma forma extremada, uma forma exacerbada de considerar puros os princípios da religião. Uma forma exagerada de considerar puros pertencente àquela religião, algumas localidades, como é o caso da briga por Jerusalém. O zelo excessivo, o zelo destrutivo é aquela história de, bom, na minha cidade, então vai ter o templo da minha religião. Os outros templos de outras religiões, os outros cultos a outras entidades divinas, a outros panteões divinos, não, eu tenho que depredar, tenho que destruir. Esse é o zelo destrutivo. Por isso que o nome já diz, destrutivo. Certo? Bem, agora, gente, eu não vou falar muito mais, porque eu vou acabar dando o spoiler da atividade. Não é esse, e não é essa a minha intenção, tá? Por esse assunto ser um assunto bastante atual, um assunto assim que pode equipar vocês para o resto da vida em termos de conteúdo para desenvolvimento de algum texto, alguma redação, de acesso a um curso superior ou a um concurso, quem sabe. Eu quero que vocês leiam o capítulo 14, o módulo 14 da apostila, e respondam as 3 questões da atividade. Aí vocês
vão ter como é que se diz? Uma base teórica mais sólida sobre as causas e as consequências da intolerância religiosa e do zelo extremo, né? Do zelo destrutivo, né? O extremismo e o zelo destrutivo, ok? Gente, pela atenção de vocês eu agradeço muito e desejo a todos bons estudos. Não esqueçam que essa atividade é a atividade que vai valer o conceito de sociologia do segundo bimestre para todos os segundos anos, né? A, B, C, D, E aquele da noite, acho que é o F, né? Ou é o E da noite, né? Porque esse segundo é só o D à tarde e aí tem o E à noite. E assim, não adianta mandar uma folha com a resolução dos exercícios e blá blá blá, com o nome, e falar, mas eu entreguei tudo, não. A atividade de sociologia é esta, tá? Já está combinado com a coordenação. Nós vamos dar conceito somente nessa atividade entregue, né? Sim, e alguma outra que seja desenvolvida, que a gente vai fazer na folha timbrada do Colégio Objetivo Cotia e tal. Enfim, eu pretendo que seja só essa, no máximo mais uma por bimestre, certo? Mas a princípio é essa. Não adianta entregar outras atividades feitas em outras folhas, cópias, aquelas cópias ridículas que um cara fez e 500 caras copiam. Não, não, não. Folha padronizada do Colégio Potencial Cotia, que vocês pegam lá na coordenação, ou eu vou anexar na tarefa e vocês podem imprimir, tá bom? Gente, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.